Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, o convite que nós fizemos. Ele graciosamente nos atendeu, meu grande amigo James Paciego, que hoje estamos inaugurando aqui umas nossas primeiras tratativas dentro da TV Cresce, de assuntos técnicos e assuntos que podem ser interessantes para os corretores, para todos nós desse ramo. E esperamos com esse nosso bate-papo hoje a gente poder levar algum conhecimento, melhorar um pouquinho a vida profissional dos nossos colegas. Sejam bem-vindos. Ô, meu amigo Acha, de outros caminhos, né? Dos violões da vida aí. É um prazer todo meu de estar podendo contribuir com a classe, de tentar aí, de repente, devolver um pouquinho, né, do que a profissão de corretor me ofereceu. E mesmo antes de ser corretor, eu sempre fui um amante da parte da tecnologia, né? Então, o mundo, se a gente não se preocupar, né, assim, toda a classe aí, de repente, ela pode ter aquele meteoro, né? Verdade. E a gente não quer ser um dinossauro, a gente precisa evoluir. Nós estávamos até comentando agora mesmo sobre como é que nós começamos a trabalhar, não foi? Como é que seria a nossa vida analógica, como é que é a nossa vida hoje digital. Pois é, rapaz. Que era parando sobre isso. Antes não tinha ar-condicionado, né? A gente aqui tinha que varrer estande. Então, chegava lá segunda-feira, etiquetava uns panfletos, saía panfletando em alguns órgãos públicos, arrumava um jeito de criar um plantão em algum outro órgão público, né? Chegava na sexta-feira, saía etiquetando de novo lá uns formuláriozinhos lá, uns flyers para... Além desse nome flyers, é até mais moderno. Era panfletinho mesmo. Panfletinho mesmo. Né? E aí no sábado eu acordava, era 5 horas da manhã, pegava uma marreta aí pesadinha aí, e saía etiquetando umas faixas aí no local que você ia trabalhar próximo. E aí arrumava uma barraca às 6 horas da manhã num local que, né, tinha que chegar cedo para não perder o ponto, né? E passava o dia todo ali na rua, panfletando, conversando passando um passante aqui, um outro ali e tal. E chegava em casa 8 horas, 9 horas da noite e tal. No domingo repetia de novo, né? Você tem uma ideia, a gente está comentando aqui, você, nessa vida toda analógica, anúncio no correio, marcando alguma coisa, entrevistas, às vezes dificuldade de receber uma ligação do celular, que nem tinha, a coisa foi comentando. E hoje o mundo, nessa rapidez de informações, que eu sei que você vivencia isso com muita frequência, e você vê que o corretor hoje tem que estar habilitado para entender de direitos, entender de tecnologia de informações, entender de máquinas, de troca de informação muito rápido, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Você que está nesse mundo aí agitado, como é que você faz essa leitura hoje desse dia a dia dos corretores e quais as dificuldades que eles estão enfrentando e como é que nós podemos ajudar em relação a isso? O caminho não tem volta, né? A tecnologia ela chega e não te dá a chance de você retroagir. Então você tem que realmente se habilitar a trabalhar com mídias sociais, né? As redes sociais, ter um Instagram, um TikTok, né? Ter a habilidade para tratar algumas imagens, né? De fazer alguns vídeos, né? E ter o conhecimento técnico, né? De realmente ver como é que funciona. O corretor ele precisa entender de plataformas. Algumas plataformas que vão gerir o casting de clientes que ele tenha, né? O cadastro dos leads. Então ele tem que saber aonde ele vai direcionar essa propaganda. Antes eu panfletava na rua, né? Hoje eu tenho que colocar o meu produto para qual público? Como que eu faço isso? Tem que filtrar suas clientes, não é isso? Né? E assim, antes, de repente, eu alcançava talvez 100 pessoas, durante 20 pessoas, 200 pessoas num dia, de repente, né? Hoje eu posso alcançar 50 mil, 40 mil, 80 mil. E já direcionados, né? Filtrados desde aquele que você procura, aquele perfil, não é isso? Né? E eu entendo que assim, vão surgir novas profissões que a gente nem sabe. E outras vão ser extintas, né, e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá atrás, no início, com essa parte de tecnologia. Eu fui bancário, trabalhei no Banco Itaú. Então, no início, quando eu entrei no Banco Itaú, eu estava iniciando a parte de digitalização de informação, né, e era tudo ainda no sistema. Eu
eu passei um tempo, eu trabalhei no Bamerinos. Não é que eu seja velho não, tá, gente? Às vezes, Que é isso? né, o pessoal fala do Bamerinos e tal. Então, no Bamerinos, os dados eles já eram transmitidos via Embratel. Então, essa transmissão ele ia ocorrendo ela a cada, né, um período. Às vezes levava até, sei lá, 18 horas da noite lá, 95% dos dados foram transmitidos. De repente podia empacar, levar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas para concluir aqueles 5% restantes, né? Eu tive depois a oportunidade de trabalhar numa multinacional, na Texaco, né? Os dados já eram meio que já instantâneos, mas ainda feito pela Embratel, né? Hoje, por exemplo, você tem a tecnologia do Pix. Cliquei aqui a última tecla, o dinheiro já está na tua conta. Coisa boa. Não é? Tá. Hoje você consegue, na rua, em qualquer local, com um smartphone, você consegue classificar os teus clientes por tipologia de imóvel, você que define o tipo dessa classificação, também instantâneo. E você consegue encaminhar para 2.000 pessoas uma mensagem também instantânea. Né? Então, assim, essa velocidade, essa parte... aí a gente está caminhando para uma era quântica. Né? Assim, não sei se você já tem ciência, acho que com certeza tem, mas assim, a medicina já está na era quântica. Sim. Já está no 6G. Né? Então, assim, já se estima que nos próximos anos, aí, entre 5 e 10 anos, o cara que tem um problema de visão, vão corrigir, o cara que tem um problema de audição, o cara que é tetraplégico, ele vai conseguir andar, né, e tal. E a nossa parte ainda tá entrando agora no 5G. Né? E o 5G, o que ele vai fazer? Ele vai criar agilidade em várias plataformas. Né? E essa agilidade aí vai ser a internet das coisas. Né? Então, se o corretor ele não se capacitar, ele não se preocupar o quanto antes com isso, o que ele vai ser? O dinossauro, e ele vai guardar lá o meteoro cair em cima dele. Bom, fazendo essa análise, então, dessa quantidade de informações, da forma que ela se propaga, de onde elas são guardadas, como é que ela pode ser tratada, como é que você imagina que o corretor deve juntar todas essas informações e trazê-las para o seu dia a dia, de modo que ele seja mais produtivo, seja mais assertivo, que tenha a sua remuneração mais bem recebida e que possa passar mais tranquilidade e segurança para os clientes? Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na Texaco, eu fiz vários cursos, né? Porque na Texaco eles entendiam que um vendedor era uma pessoa que precisaria saber se relacionar, né? Então, tratar com gente. Esse caminho nosso da corretagem, eu acho que vai ter algum mais à frente, quem vai gerir isso tudo vai ser uma inteligência artificial, né, e tal. Mas vai ter gente que vai necessitar do contato humano. Né? Hoje a gente tem uma dificuldade com a mudança da educação, né? Então, o profissional precisa se especializar na inteligência emocional, né? Para saber lidar com essas situações, né? E provavelmente mais à frente ele vai ter essa inteligência artificial que deve fazer toda a parte burocrática dele. E ele vai entrar para fazer um fechamento. Entendeu? Né? Então, assim, muita coisa que se vai fazer, vai se criar um funil, né? Isso a inteligência já vai fazer para você e tal, e você que vai fazer o arremate. Para você fazer esse arremate, o que você precisa ter? Conhecimento, precisa ter habilidades, né? Precisa ter atitude, porque também não adianta, né? E eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Eu particularmente não gosto muito da palavra reciclagem, mas eu gosto muito da palavra rearranjo, ou readequação, que dá mais ou menos uma ideia um pouco parecida. E essa mudança de parâmetro profissional tem criado um vácuo de inteligência em muitos setores. Nós temos discutido muito, junto ao conselho, junto aos nossos pares, de que nada substitui a emoção de um corretor de imóveis no contato presencial junto a um cliente. Nada substitui isso. Mas que você queira ter dados, tratar esses dados
e aproximar-se de um futuro cliente, mas nessa hora, né, a emoção fala muito alta. Então, junto com isso, o corretor tem que ter essa capacidade, essa inteligência emocional de trazer todas essas informações e transformá-las em negócios assertivos e em negócios que sejam positivos para os dois. Então, a gente tem discutido muito isso no âmbito do conselho aqui do Cresce. E em algumas palestras nós temos deixado bem exacerbada essa ideia. Olha, o corretor sempre deverá existir, só que a exigência dele como qualificação profissional, a cada dia que passa, fica mais rápido. Você não concorda com isso? Concordo plenamente. Né? Uma coisa intangível é o coração. Né? Então, assim, por exemplo, você imagina, por exemplo, eu já tive uma situação N situações, né? Tem uma situação que o pai chegou para mim, na entrega de um imóvel, de Minha Casa Minha Vida, um imóvel mais simples e tudo mais, chorando porque eu consegui resolver um problema de financiamento para a filha, porque a filha tinha um déficit. Né? Mas ela tinha lá um dinheirinho, aquela coisa toda, ela conseguia pagar as parcelas, né? E esse era um pedreiro analfabeto, que ficou preocupado o que ele ia fazer com a filha, como é que é, da ida dele lá, né, e tal. Então, assim, esse é um sentimento que máquina nenhuma não consegue mensurar. Verdade. Né? E isso, ele vai em vários planos. Né? Não é só do Minha Casa Minha Vida, é do médio padrão, é do médio alto padrão. Né? Quando você tem uma conquista, tem um sentimento aqui dentro que máquina não reproduz. Nós vamos ter que no Cresce mais um dos temas, uma coisa chamada causas de corretores, que eu acho que nós temos muita história para contar. E eu vou só aproveitar esse gancho seu aí para lembrar uma coisa. Uma vez eu vendi uma casa no Lago Sul e para uma família japonesa. E difícil, hein? Foi difícil, não é fácil pegar, não. Aí eles, na hora de pagar a conta, eles perguntaram se podia pagar em dólar uma parte. E aceitamos a negociação e veio a família inteira realizar o pagamento. Eles juntaram toda a sala, mas um grupo grande, abriram as caixas de sapato e foram tirando os dólares lá de dentro. Pacotinhos de $1.000 cada um, grampeados. Você liga que ele tinha 10, 20, sei lá quantos anos tinha aqueles dólares. Você vê, então, por isso que eu falo, nosso trabalho é intangível. Você entender a emoção daquela família em ter guardado, em ter capitalizado aqui durante todos os anos para realizar um sonho. Então, eu acho que por mais estratégico, mais inteligente que esteja, nada vai conseguir substituir a emoção de um corretor nesse momento de fazer aquele sonho. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que nós temos em vender ou participar da venda de imóveis e saber que aquele é fruto de várias gerações que guardaram, sacrificaram para ter aquele patrimônio. Então, na hora que nós vamos avaliar um imóvel, vamos precificar alguma coisa, temos essa certeza. E nós precisamos juntar, então, nós estamos falando sobre essa parte de inteligência artificial e estratégica e a nossa capacidade profissional em saber diferenciar uma coisa da outra. É isso mesmo. Assim, há uns anos atrás, às vezes eu participava de um curso e uma pessoa me falou o seguinte: olha, você precisa saber desse tema 150%. Talvez você vá usar 1%. E esse 1% é que vai te fechar o negócio. Então, a partir do momento que o corretor entender que ele precisa entender de contrato, de legislação, né, de técnicas mesmo, a gente precisa ser multiuso, né? Literalmente um bombril, né? Então precisa entender um pouquinho da parte de arquitetura, um pouquinho da parte de construção, né? Vai depender do nicho que ele vai trabalhar, né? Isso pode ser um diferencial para fechamento de negócio, né? De financiamento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que foi o projeto piloto do correspondente bancário. Né? E lá se imaginava, olha, a gente imagina que daqui a pouco a gente fechar um contrato, uma avaliação em 30 minutos. Né? Hoje você faz uma avaliação em quantos segundos? Você entendeu? Entendi. Né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, mas eu preciso ter pelo menos o conceito. Né? E nisso também eu acho que cabe até a própria autarquia entender que precisa de ter um modo de educação, de repente até diferente. Você entendeu? Né? Assim, da maneira que a gente foi instruído lá no passado,
de repente hoje já não cabe mais. Nós estivemos discutindo aqui essa semana e nós temos aqui agora uma comissão de avaliadores. A ideia dessa comissão é uma estrutura que possa fazer um trabalho gratuito, pro bono realmente, para atender famílias que carentes de financeira, alguma coisa, indicadas por juízo. Essa é a ideia, a princípio, bem institucional. E uma das discussões que nós tivemos foi justamente isso. Nós chamamos de PITAN, nosso parecer técnico de avaliação metodológica, que é diferente de uma avaliação pró-garantia de um negócio imobiliário, são visões diferentes. Então, nós, como corretores, temos que ter a sensibilidade de ampliar essa visão, a quantidade de itens a serem analisados, porque nós temos que ter uma tendência mercadológica, não apenas seca de uma estrutura física de construção. Quando nós falamos, nós não vendemos tijolo, nós vendemos história, vendemos família, vendemos segurança, não é isso? Não é apenas, às vezes mas é mais carne do que tijolo, nós estamos falando, não é isso? É porque tem colegas que acham o seguinte, o banco solicitou uma avaliação, mas aquela avaliação, ela não é uma avaliação de mercado, ela é o que você falou, ela é uma avaliação técnica. Uhum. Né? Quem é que tem capacidade de assinar aquele atestado ali? É um engenheiro, um arquiteto. Por quê? Porque ele sabe, se tiver algum problema estrutural, a responsabilidade é dele. Né? Mas nós vamos ter uma visão muito mais ampla. Exatamente. Né? Uma vez eu fui fazer uma avaliação lá no Jardim Botânico. O proprietário lá quis me dar tapas lá, sabe? Por quê? Ele fez uma casa que estava fora do padrão do condomínio. O condomínio mais simples, na entrada tinha mármore de Carrara. Sabe, usam umas madeiras de lei e tudo mais. Então eu falei, olha... Investimento no lugar errado. né? Falei assim, igual eu trabalhei numa empresa que lançou em Águas Claras um apartamentozinho de 2 quartos de 60 metros quadrados e a quadra só tinha apartamentos de 3 e 4 quartos acima de 180 metros quadrados. Foi deslocado. O cliente, um dos moradores, chegou lá reclamando, falou, olha, isso aqui é um absurdo. Lá no início de Águas Claras, lá em 2000 qualquer coisa. Isso aqui é um absurdo, aqui só tem imóveis grandes, assim, sem assado, e eu com o cliente na mesa. Falei, você acha que seu imóvel vai ou não vai valorizar? Você acha, por exemplo, que essa análise estratégica, por exemplo, nós temos discutido também sobre as tendências de crescimento para onde a cidade vai. Então, você tem umas análises mercadológicas que são sazonais, essas demandas oscilam realmente de tempos em tempos, às vezes até durante o ano você tem oscilações interessantes. Então, por exemplo, dentro do seu mercado hoje imobiliário, você está atuando muito em Águas Claras, né, que é a região toda mais próxima. Águas Claras, plano. Ali também, a verticalização é o que nós vamos falar que é uma região mais importante do Brasil em relação a isso. Os condomínios também é outra forma de crescimento, onde você tem um padrão, alguns locais você tem um padrão financeiro um pouco menor, mas você tem uma opção de qualidade de vida, mais liberdade, mais espaço, alguma coisa assim. Na sua análise e pelos dados que você tem, você acha que nós vamos caminhar para onde? O mundo, a tendência vai ser home office para algumas situações, para grandes das situações. Né? Até porque eu tive numa palestra, um evento em São Paulo, na semana passada, e justamente estavam colocando isso, né? Da produtividade do home office. Então, tem algumas situações que esse é o caminho. A gente tem uma área aqui na DF 140 que vai ser mais horizontal, menos adensada e tudo mais. Então, eu acho que é uma tendência futura próxima. Né? Então, qual que é a desvantagem que eu vejo de Brasília? Aí eu tive a oportunidade de morar e de trabalhar no Rio. Então, de vez em quando eu estava sempre dando um pulinho em São Paulo, né, e tal. Então, são mercados totalmente distintos. Quem que define a regra aqui em Brasília é a Terra Cap, né? Porque, assim, Brasília, na realidade, é um quadradinho dentro do Goiás. Né? Então, assim, é diferente a projeção de aumento. Né? Então, assim, é o governo que... Você vê aqui, vamos lançar um bairro agora, ali no Guará, vai ser para tantas casas. Então, assim, é mais planejado. Se a gente for para algumas outras cidades fora, elas vão acompanhando ali a perspectiva para frente. Né? Vai abrindo aqui, assim, assado e tal. Né? E a nossa... o que mantém a parte econômica de Brasília ainda é o funcionário público.
né? Então, o funcionário público, ele quer morar o mais próximo possível do trabalho dele. Né? Então, o que eu acho que deveria necessitar, assim, para a gente, assim, é algum lado empresarial, alguma coisa nessa linha industrial, que tire um pouco dessa parte só do funcionário público. Você entendeu? Para quê? Para que se coloque um outro polo, um outro local, para que realmente aquele polo ele dissemine, né, e aumente a renda e promova o crescimento local. A industrialização de Brasília é muito precária, realmente, né? É mais de subsistência do que de exportação de resultado. Nós continuamos importando realmente todos esses trabalhos manufaturados, industrializados, vem tudo para cá mesmo. Agora, o corretor de imóveis, dentro da especialidade dele de criar negócios e oportunidades, ele tem que estar sempre atento sobre regiões que vão, olha, aqui a tendência mais industrializada, essa aqui é a tendência mais em imóveis verticais, mais horizontais, condomínios. E por isso que eu te perguntei, você acha que dentro dessa inteligência artificial, essas análises podem contribuir para ter um resultado mais positivo em relação a isso? Já tem plataformas que trabalham já com essas linhas, né? Eu até brinco com o pessoal, aqui em Brasília tem um delay para alguns outros locais. Às vezes se lança alguma coisa em São Paulo ou que seja no Sul, leva 2, 3 anos para surgir aqui em Brasília. E assim, aqui eu acho muito família. Então, assim, se a gente prestar atenção, as consultoras são praticamente todas locais. Uhum. Né? E hoje quem está gerindo as consultoras são os filhos. E esses filhos, assim, uma coisa importante que eu vejo é que eles também estão hoje preocupados com parte de tecnologia. Né? Porque às vezes o pai chegou aqui, era um desbravador, alguma situação e tal, de repente ele não teve esse acesso, mas o filho dele tem. Você vê que as nossas construções aqui em Brasília são todas construções de qualidade. Né? Então, assim, a parte de tecnologia de obra, né, são de padrão A, nível Brasil, né, e tal. E o que a nossa classe precisa é acompanhar isso. Você entendeu? Né? Então, assim, o corretor está ficando obsoleto. E a construtora, ela está falando, olha, eu preciso de gente. Né? Mas assim, eu preciso de gente para trabalhar isso daqui. Né? E aí o corretor precisa entender. Um dia nós tínhamos analisado uma informação que você tem muitos caminhões parados e tem um excesso de motoristas. Só que os motoristas não conseguem trabalhar com os caminhões porque são muito tecnológicos. A mesma coisa acontece no ramo imobiliário. O corretor que acha que vai ser reativo, que vai ficar parado esperando que um cliente o procure, esquece, não existe isso mais. Então, a partir do momento que ele entra no mercado, ele tem que estar sempre antenado, sempre procurando se qualificar, sempre fazer uma análise de mercado. Porque senão, outra coisa, quando você atende uma pessoa que ele quer fazer investimentos, como é que você vai responder a ele se ele vai ter um retorno amanhã ou depois, a médio ou a longo prazo? Que tipo de indicação você pode dar para ele? Isso é importantíssimo. E qual até a tendência, né, de economia, né? Realmente não é fácil. Você tem hoje no celular uma empresa. Você tem aqui todas as ferramentas que você precisa, planilhas e comunicações, e faz lives e reuniões. O que adianta se você não souber utilizar isso? Como é que nós vamos fazer? Bom, pelas análises que você tem feito, que tipo de ferramenta hoje você acha que ferramentas que estaria disponível, que o corretor deveria ter uma necessidade imediata de se aprofundar mais? Eu sempre fui adepto assim, de que todo corretor deveria ter o seu próprio site. Hoje você paga R$40 no site aí, ele te dá a oportunidade de ter um CRM, que você precisa de ter uma logística disso. Né? Tem ferramentas hoje de chatbot que você atende, né? Você consegue já filtrar algumas coisas, né? Porque assim, o corretor ele faz 1000 coisas, né, e tal. Mas eu acho que hoje ele precisa ser mais especializado e utilizar a tecnologia a favor dele, né? Porque às vezes assim não dá para você também atirar para tudo quanto é lado, né, e tal. Aquilo que a gente comentou, as mídias sociais são imprescindíveis, né? Mas eu não sei fazer dancinha no TikTok,
Né? Mas não é para isso. Mas você vai criar uma outra situação para, né? Então, assim, mas eu tenho vergonha, meu amigo, faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, produza conteúdo, abra um canal no YouTube, né? Dissemine as boas informações, né? Eu não sei, entra no site do Cresce lá, que o Cresce ele tem lá as atualizações, né? Monta um link com o Cresce, né? Isso vai te dando autoridade, né? E eu vi lá nesse evento em São Paulo. São Paulo foi o Vale do Silício, tá? É como se a gente tivesse, né, o Vale do Silício brasileiro. Então, teve parte de tecnologia, de parte de varejo, de agronegócios, né, de fintechs, né, de startups. Então, assim, tem startup aí que, sei lá, em 10 anos conseguiu uma grande faixa no mercado imobiliário. Uma outra startup, em 3 anos, fez a mesma coisa. Então, a tecnologia ela encurta tudo. Né? E se a gente não tiver antenado, vem o meteoro. Esses unicórnios atropelam todo mundo. Aí são valores estratosféricos de investimento. Empresa de $1 bilhão, avaliador de $1 bilhão, né, e tal. Mas aí, de repente, todas essas startups, elas iniciaram de uma ideia simples. Entendeu? Né, e tal. Algumas coisas a gente não precisa criar, mas a gente pode copiar. Concorda? Sim, claro. Né? Tá dando certo ali e tal, e a tendência é essa, então a gente... acho que a pessoa... Ninguém copia uma coisa que deu errado, né? Seria uma coisa... Como eu disse, ninguém sai de casa dizendo assim, eu vou errar hoje. Todo mundo sai com uma boa intenção. Não pode sacanear os portugueses, né? Você tem uma mala cheia de duplicata para pagar, né? Estou pagando até hoje. Mas assim, então a gente tem essa tendência em nos aproximarmos dos vitoriosos. Nós somos, na realidade, a soma, o resultado das pessoas que estão mais próximas da gente. Se você está no meio de vencedores, desbravadores que pensam rápido, sua tendência é acelerar como eles. Então a gente tem, aqui nós estamos preocupados na TV Cresce em criar conteúdo justamente para que os corretores abram suas horas, comecem a entender esse mecanismo todo. Os cursos que nós fazemos aqui de avaliação, de perícia judicial, fotografia, HP, direitos imobiliários, são todos para que ele se qualifique melhor, se sinta mais seguro na hora da negociação. Esse é o foco principal. É lógico que o Cresce é uma autarquia federal que tem como foco principal a fiscalização, de trazer com que esse relacionamento entre a sociedade e o profissional seja o mais seguro e sadio possível, não é isso? Mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar em todo o nosso ecossistema e melhorar cada um individualmente para que o conjunto tenha um resultado melhor. Assim, quando... Eu já havia comentado com algumas outras pessoas, já debatido, acho que já conversei até com você a respeito disso e tal. O Cresce, a função dele é fiscalizar. Ok, a nossa profissão evolui. Eu acho que também a autarquia tem que evoluir. Exatamente, né? Isso. Então, eu acho que a pessoa de sucesso não é aquela pessoa que levanta, que sai para o trabalho 8 horas da manhã e às 18 horas ele volta. Você entendeu? Eu acho que o cara de sucesso é aquele que sai louco para fechar um negócio, né? E se tiver que voltar 8 horas, 9, 10, 11, ele vai voltar. Né? Então ele precisa de ter atitude, ele precisa de ter disciplina, mas sem conhecimento, isso também não adianta de nada. Né? Então, assim, tanto que muitas empresas, elas criaram uma linha de produção. Não sei se você concorda comigo, uma linha de produção. Você corretor, você atende, aí vem um coordenador, um gerente que vai te auxiliar na parte da venda. Se esse gerente ou se esse coordenador não conseguir te auxiliar no processo da venda, vem um diretor para tentar fechar o negócio. Se o diretor não conseguir aqui, vem o dono da empresa, vem alguém. Por exemplo, olha interessante, essa analogia que você fez dentro de uma construtora, de uma imobiliária grande. Vamos transferir todas essas informações agora para um corretor autônomo. Ele é o contato, ele é o gerente, ele é o diretor, ele é um homem de mídia, ele é tudo.
Então, e a tecnologia que vai ajudar ele. Exatamente isso. Você entendeu? Esse é o nosso foco. Nós temos que pensar também nele como pessoa física, né, pessoa natural, e que ele tem que produzir por ele mesmo. Depois, se ele cai dentro de uma estrutura dessa, ele vai tirar mais proveito. Porque o corretor começa sempre como autônomo. Ele é um profissional liberal para trabalhar sozinho. É lógico que quando ele está junto, as forças aumentam. Mas, a princípio, ele eu tenho um conceito assim de autônomo, que uma vez a gente estava conversando a respeito disso, né? O autônomo é aquele cara que não tem uma profissão definida. Então, eu sou um profissional liberal. Sim, liberal, sim, autarquia e tudo mais. Né? Então, assim, é só uma parte conceitual mesmo, sim, né? Tá. Aquela situação toda. Inclusive, até para uma avaliação, se eu for comprar um carro, algum bem, alguma outra situação, né? Eu tenho que falar que eu sou corretor. Sim, claro. Porque o cara, não, eu sou autônomo. O cara coloca lá autônomo, né? E a avaliação dele vai ser diferente. A legislação hoje permite uma coisa interessante. Qualquer profissão, aliás, a maioria das profissões, que não tem uma previsão no CNAE, Cadastro Nacional das Entidades Empresariais, ele cai para MEI. O microempreendedor individual é justamente para suprir essa lacuna onde as profissões não são definidas por lei. Então, na realidade, o escopo passa a ser maior. Nós inclusive, orientamos para que o corretor seja um empresário que tenha uma empresa limitada unipessoal, que é a que mais se encaixa para os corretores, tanto na estrutura jurídica, quanto na estrutura de fisco e em relacionamento com o Cresce. E junto ao fisco, a redução de impostos deles é enorme. Então, tem que passar por essa análise aí. Ainda fora a segurança mesmo, né? De relação com o proprietário, com o cliente, né? É porque tem corretores que a gente fica preocupado, parece que os honorários dele foi feito de caixa 2, coisa indevida, que ele não declara em lugar nenhum, não coloca o dinheiro no banco, não existe, não tem imposto de renda. Não é isso. Você é um profissional. É impossível você imaginar uma publicidade, mas assim, corretor profissional. Meu amigo, você é profissional, você não é corretor. Você tem que ser. Hoje, uma coisa que tem acontecido também, uma migração muito grande de profissionais de outras áreas que complementam ou migram totalmente para a área de imóveis. Por que isso? Você tem hoje uma terceirização de capital, você não tem investimento direto. Você tem investimento, você como profissional. Isso é importante. Então, você tem uma dificuldade de mensurar uma empresa imobiliária, porque normalmente as empresas comerciais são analisadas pelo volume de vendas. Nosso valor geral de vendas não funciona, não existe. Nós vamos mensurar pelos honorários. Você nunca vai saber quanto um corretor vendeu no ano. Você vai saber quanto que ele recebeu de honorários. Essa primeira informação não consta. Então, dentro do nosso foco, como é que esse corretor tem que se posicionar hoje? O que ele tem que estudar a curto e médio prazo? Como é que ele deve se portar presencialmente para definir seu cliente, definir sua meta, seu mercado? O que você sugere para ele? O que você poderia deixar de informação para ele, ou sugerir que ele pudesse partir amanhã para tocar a sua vida e ser mais positivo? Eu vou sugerir uma coisa ao Cresce. Né? Sim. Eu acho que assim, todo corretor de sucesso, ele tinha que dar uma parte dele para auxiliar no Cresce. Né, e tal. Eu sugeria um grupo de mentoria. Para quê? Para que identificasse esse profissional, né? Ver quais que são as habilidades que ele precisa adquirir para que ele tenha sucesso. Você entendeu? Porque assim, nós trabalhamos num mundo que é entre 18 e 100 anos. E aí, aqui eu tenho N tipos de pessoas, né? N etnias, N tipo de costumes, né? Então, assim, para ser genérico, eu tenho que ser o expert no assunto, né? Então, assim, para ser genérico, eu não consigo mensurar. Tô falando eu, James. Quando eu tinha era gerente de equipes, né? Até na empresa que eu faço mentoria, eu falo, não, eu trato individualmente. Porque aí, de repente, na situação que eu consegui enxergar, quer dizer, um bom gerente, né? Quer dizer que o cara seja um grande vendedor, né? É o cara que consegue enxergar e melhorar aquele profissional, né? Então, até engraçado que tem
amicíssimo meu que trabalhou comigo na empresa aí, eu cheguei a falar para ele, olha, relaxa, simplesmente tem confiança em mim? Tem. Então segue isso. Porque a partir do momento que você seguir isso daqui, você fica tranquilo que as fichas vão caindo. Entendeu? E aí lá na frente você vai entender como é que isso vai funcionar. Porque de repente se eu for tentar te explicar alguma coisa, você não vai entender. Né? Aí, isso aí já é uma parte mais técnica mesmo, né? E tal. E o que a gente coloca aqui da parte de tecnologia, né? Quem vai gerir o mundo vai ser a inteligência artificial, mas ainda vai ser comandada por humanos, né? Lá atrás eu falei, olha, hoje a gente tem um monte de empregos que daqui a 1 ano, 2 anos, não vão mais existir. Mas vão surgir outros N empregos que você precisa se qualificar. Você comentou, o cara tem um monte de caminhão parado aí, mas não tem o cara para saber dirigir. Quando eu trabalhava lá na Texaco, o motorista do caminhão a grande maioria era meio que semi-analfabeto. Tinha alguns que não sabiam nem ler. Você entendeu? O dele era ir lá na base, carregar o caminhão, ir lá no posto, descarregar o combustível, voltar para casa dele no outro dia de manhã, ir lá para a base, carregar de novo. Esse era o trabalho dele. Hoje é impossível. Não tinha que fazer nada. A única coisa que fazia uma ligação. Mesma coisa do corretor hoje. Né? Você não pode ficar embaixo de um prédio aguardando um cliente se você não tiver. Quando eu iniciei a corretagem, né, os nossos colegas anteriores, eles sentavam numa mesa, colocavam a agenda dele aqui, e falavam, não, você pode sentar aí. Da minha gestão já começou, assim, da minha geração já começou a mudar um pouco, né? Quando chegava um cliente estava chegando no stand, a gente abria, bom dia, boa tarde, como é que está o senhor, tudo bom? Eu tenho que tomar um café, aceito uma água, depois que você ia tratar com a parte de negócios, né? E hoje você tinha, naquela época você tinha, às vezes, não tinha um decorado, tinha o início de obra, né? Uma vez eu vim mostrar o Brasília aqui para um pessoal de São Paulo, né? E aí eu fui lá no Noroeste não tinha nada. Falei, isso aqui vai ser um bairro de média classe alta, né, e tal, e daqui a pouco vai lançar e vai vender tudo. E cara, como é que vai vender? Eu falei, o corretor vai chegar e falar pro interessado, tá vendo aqui, aqui que vai ser o prédio, assim, vai ser assim, sensado, tal. Ele já conhece o histórico de Brasília, ele vai comprar. Na planta. Que hoje funciona. Né? E no meio do mato e tudo mais. Mas como é que você acha como é que a inteligência estratégica lê essas informações? Assim, como é que ela consegue transportar o mercado hoje todas essas informações? É tudo algoritmo. Hoje você vai simplesmente programar. Quero que faça isso, assim, assado. E aí o que ele faz? Ele começa a linkar as informações. Por exemplo, eu vi um cara lá comentando que achei um barato. Você vê que hoje assim, a tendência dos mercados vai ser diminuir. Vai ser entregas locais. Né, e tal. Então esse bairro aqui come mais macarrão. Então, o próprio algoritmo você vai pedir pelo delivery, né? O cara vem aqui, tira aqui e entrega. Então o próprio algoritmo fala assim, não, aqui você precisa ter mais macarrão. Você entendeu? Aqui precisa de ter mais refrigerante. Né? Aquela situação de você descer lá no passado, você vai ali na banquinha ali, onde que você comprava jornal, ele comprou um refrigerante. É quase que um planejamento estratégico, né? Você tem, até uns anos atrás, alguns supermercados que tinham aqueles depósitos enormes. Hoje a coisa funciona muito mais rápido, você tem um controle de giro, custo médio, estoque mínimo, tudo tem que trabalhar de cima desse segmento. E quem que gerencia isso? Né? Quantas compras que você faz pela internet, que você já viu ali, assim, você vai colocando os dados e tal. Carrega. Você não sabe, assim, você não sabe quem que te atendeu, né? Quem é que vai separar o teu produto, quem é que... Né? Algumas coisas, nem ser humano entra. Nós vamos ter um bate-papo aqui com um colega nosso, nos próximos dias, está para marcar, com o pessoal da Noreg, né? Vamos guiar. Então, justamente, nós temos hoje uma estrutura
junto com a Noreg, o Cresce, das assinaturas digitais para os corretores no Brasil inteiro. Não é uma coisa local. Imagina você está aqui, você assina um documento que pode ser reconhecido lá no Pará, Rio Grande do Sul, essa coisa toda. É uma estrutura bem... Então, você vê, tudo isso. Hoje nós fazemos escrituras não presenciais. Então, nos Estados Unidos ou na França, compra aqui, vende, fecha tudo, registra. Hoje você pode pensar na tokenização de todas as certidões de onde. Então, o mundo está indo por esse caminho. Você falando assim, nessa empresa que eu trabalhei, que tinha um vínculo forte com a Caixa, a gente fez com uma grande consultora do país um contrato via internet. Naquela época lá assim, tinha 10 contatos de internet. Você mandava pelo site e recebia 10 contatos. O cara faltava mandar o tipo sanguíneo dele. Você entendeu? Ele colocava o nome, o CPF, o telefone comercial, o telefone residencial, o e-mail, colocava isso tudo. Né? E você tinha uma alta taxa de fechamento de negócio. Geralmente era uma pessoa já mais escolada e tudo mais. Mas assim, a gente fez um contrato com essa empresa grande e a gente fechou uma venda com um funcionário da embaixada da Rússia, né? Mas o cara morava na Rússia. Nós levamos 3 meses para finalizar o negócio, porque foi via aqui embaixada, do contrato para ele, não sei das contas. Chega lá, depois até que voltar, isso levou 3 meses para fechar. Hoje você faz um. Você entendeu? Né? Então assim, e eu não estou falando de muito tempo não, eu estou falando de 15 anos atrás. O mundo hoje duplica as informações em 24 horas, o que um tempo atrás gastava 1000 anos. Né? A pandemia, ela acabou potencializando esse crescimento, né? Tanto que assim, no Vale do Silício de São Paulo, o maior capital de investimento foi em 2020, 2021. Né? Agora dizem que não tem dinheiro para as startups, para as fintechs, né? Ter dinheiro tem, mas não tinha naquela época, necessitava realmente de uma explosão de tecnologia, né? Então, essa situação do governo federal de ter aberto junto com a Caixa Econômica Federal, de ter colocado esse subsídio aí para a pessoa ter que ir no banco, aquela coisa toda, então acabou qualificando o cliente a entender como é que funciona. Isso é um preparo para que ele entenda mais da parte da tecnologia. Né? Hoje a gente encontra meninos aí de 85 anos que estão junto da tecnologia. Com certeza. Né? E a gente não encontra mais velhos de 18 anos que não mexem na tecnologia. Verdade. O que você gostaria de sugerir, então, dentro dessas ferramentas que nós pudéssemos implementar aqui no Cresce? Por exemplo, nós temos aqui a Unicresce, que é uma academia de estudos avançados para corretores. Nós estamos desenhando todo esse conteúdo para fazer um curso de pós-graduação. Essas grades estão sendo montadas. Você tem alguma coisa que você gostaria de sugerir especificamente dentro dessas ferramentas que poderiam ser introduzidas? Eu não sei, mas assim, com certeza uma matéria de tecnologia. Você entendeu? Porque assim... Você fala mais como TI mesmo, tendo informação? Não, ou bem mais não como... ferramentas? De uso mesmo, né, e tal. Porque assim, a tecnologia, ela... se lança algo hoje aqui, daqui a 3, 4 meses, 5 meses já está obsoleto. O teu celular, você troca ele por ano? Praticamente. Praticamente. Né? Porque não é por causa da funcionalidade em si, é porque determinados aplicativos necessitam de mais memória, de mais algumas outras coisas. Né? Quando a gente tirava foto lá atrás, né? Tirava lá em Minas Gerais umas fotinhas lá, aquela coisa toda, né? Você ficava rezando para o seguinte, na hora não queimou nenhuma. Não, vê se pelo menos fique né? Hoje você tem 1000 fotos, né? Você sabe que eu sou um amante das 2 ou 3 rodas, né? Eu devo ter vídeo, devo ter foto aí nesse período de pandemia aí, que não consigo nem mensurar. Um tempo atrás, na escola dos meus filhos, a professora fez um teste lá de tirar com fotografia com máquina analógica. E mostrou para as crianças como é que colocava o filme, aquela coisa toda, bateu as fotos, e os alunos queriam ver a foto na hora, mas foi uma confusão. Quero ver essa foto, me mostra aqui. Não, agora ninguém não consegue entender. Não consegue entender isso aí, ou então achar um bolachão daquele, falar que de CD grande, ou coisa desse tipo, né? Mas é muito rápido. E assim, de repente você coloca um filtro,
né? Você consegue melhorar, clarear alguma coisa, né? O curso de fotografia é uma técnica que você precisa colocar. Porque hoje o aparelho ele faz praticamente sozinho, né? Então, assim, algumas coisas, a educação ela vai ter que ser reinventada, vai ter que ser simplificada em alguns pontos. Quem diria há uns anos atrás que nós poderíamos ter aqui agora, eu, você, nossos amigos, a gente vai gerar uma imagem aqui, um conteúdo, que dentro de 10 minutos a pessoa pode estar assistindo lá do Japão, da Rússia, do mundo inteiro, interagindo com a gente. Pode ser online, né? Interagindo. Nós vamos fazer esse podcast. Não, diga assim, né? Pode ser online, né? A gente está falando hoje assim, mas pode ser online, né? Beleza. Ô, James, só aproveitando então, nossos momentos aqui mais finais, gostaria que você deixasse sua mensagem, que você deixasse sua opinião sobre o mercado, sobre o caminho que nós vamos trilhar, o que a gente pode fazer para melhorar, que tipo de conteúdo nós vamos criar daqui para frente. Possivelmente você tocando essa parte de um desses temas aqui no Cresce, seria muito bem-vindo para isso. E pudermos ajudar, compartilhar essa informação, trazer seus amigos para juntar aqui com a gente e que fomentar o mercado de uma forma bem técnica, profissional, precisa, com qualidade realmente, para que todo mundo tire lucro nisso, a sociedade e o corretor em si. Maravilha. Bom, então vou falar para eles, beleza? Pode falar. Bom, pessoal, a gente não tem para onde correr, né? E se você não quer ser aquele dinossauro que a gente estava comentando lá, esperando o meteoro chegar, precisa se adequar ao mundo moderno, precisa se atualizar, precisa entender os conceitos de o que é ser um corretor de imóveis, né? E esteja preparado, porque a tecnologia veio e não te larga mais. Obrigado, James. Eu que te agradeço aí, viu? Obrigado a quem acompanhou aqui o nosso bate-papo e esperamos contar com todos aqui nas nossas novas conversas aqui na TV Cresce Canal 8. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado, James. Obrigado a vocês.